Olá, meus amigos, estamos então gravando aqui o nosso segundo momento sobre as 7 leis da dietética naturista e nessa oportunidade eu quero tratar da segunda lei, a lei da quantidade. Nós já vimos na aula ou na nossa observação anterior que quando nós devemos comer, e nós falamos que tem que ser 3 vezes ao dia, regulados em horários preferencialmente 7, meio-dia e 6 horas da tarde, e que tem que ter um intervalo para a água. Então nós temos que respeitar 2 horas após comer, bebe-se água, e bebe-se água até meia hora antes de comer novamente. Mas hoje nós vamos ver quanto comer, a quantidade da comida. Muitas pessoas estão pagando um preço elevadíssimo por conta da gula, que é chamada de um dos 7 pecados capitais. Todos nós sabemos disso. E inclusive nós sabemos que o número correto de nossas refeições diárias é 3, com os intervalos ideais de 5 a 6 horas entre elas. Agora, o problema da gula não está apenas no indivíduo que come sem regularidade. Ele reside com idêntica intensidade no glutão, que mesmo comendo 3 vezes ao dia em horários regulares, abarrota loucamente o seu estômago nos horários em que vai comer. 2 questões são fundamentais no assunto, referente a quanto nós devemos comer, e são elas o seguinte: primeiro, o peso total que iremos lançar no estômago, e em segundo lugar, a variedade de alimentos que nós vamos ingerir. Mesmo que o peso total do alimento numa refeição seja adequado, se nós misturarmos alimentos demais, vai haver prejuízo. Nós temos apresentado como sugestivo que as pessoas utilizem como regra básica e fundamental o que nós chamamos de princípio do bom senso. Uma pessoa nunca deve comer no café da manhã, no de jejum, no almoço ou na janta, tanto que sinta o estômago abarrotado. Essa é a regra do bom senso. Mas não é só isso que nós devemos observar. Nós também devemos observar que não deve ter uma mistura muito grande de coisas. Certa ocasião, eu estava numa cidade no estado do Pará e eu fui a uma casa como convidado. E essas pessoas que tinham me convidado eram muito solícitas. Porém, elas me apresentaram um prato que era feito com cerca de 1 quilo de comida dentro. Havia desde um enorme peixe, muito arroz, feijão e outros alimentos. Eu solicitei um prato menor, gentilmente, dividi a quantidade por 3 e comi apenas uma parte dessas 3. As pessoas ficaram então dizendo que eu havia... se eu não tinha gostado daqueles alimentos, né? Mas eu disse, não, eu aprecio a hospitalidade de vocês, mas eu não posso confundir essa apreciação com gula. Então eu sempre tenho por hábito comer pouco e com calma, lentamente, sem pressa. Porque todas as vezes que uma pessoa come muito acelerado, ele acaba comendo muito. É muito comum nós vermos nas nossas rodas sociais e até em alguns eventos muito pontuais, as pessoas chegam para comer, aí diz assim, olha, pode comer o quanto quiser e só paga R$15. Aí o sujeito faz aquele prato enorme, coloca ali 1,2 kg de comida e come aquilo tudo. E a pessoa acha que aquilo ali é uma grande vantagem. Eu paguei só 15, eu paguei só R$10, eu paguei só 5, sei lá quanto foi. Mas eu comi muito. Esse comer muito é prejudicial. É prejudicial porque o estômago, ele não foi feito para carregar pedra. Ele não foi criado para carregar cimento. Ele foi criado para fazer digestão de alimentos. E nós devemos atuar nesse âmbito de maneira racional e inteligente. Na mesma direção em que eu afirmo que o grande pecado da gula é realmente um negócio terrível para a saúde, nós temos a questão da múltipla mistura dos diversos alimentos. E aí eu quero enfocar um pouquinho sobre isso. Isso causa uma dificuldade monumental. Por quê? Porque fermenta pela complexidade química de muitas coisas misturadas. Por exemplo, quem comeria cebola com açúcar? Quem, por exemplo, iria misturar suco de laranja com molho de tomate? Mas a maior parte de nós faz isso quando come uma pizza, por exemplo,
e toma um suco de laranja junto. Então, é importante nós observarmos que a construção do planejamento alimentar, ela tem a ver com comer muito, porque nós somos guiados pelo paladar, pelos sabores. E aí o que acontece é que nós sentimos o sabor aqui na boca e engolimos, ponto. Acontece que eu senti um sabor e engoli, senti outro sabor e engoli. E eu estou saboreando muitos sabores, mas estou colocando dentro do meu estômago uma mistura maluca de um monte de coisas que misturadas não dá muito certo. Eu utilizo como regra, para você saber se tal alimento vai dar certo ou não, um método muito simples. Faça o seguinte: pega o liquidificador, coloque um pouquinho de tudo aquilo que você quer comer dentro do liquidificador e bate. Bota um pouquinho de água para poder diluir. E depois você tenta pegar essa mistura e botar na boca e comer. Se você conseguir, beleza. Vou dar um exemplo. Você pega arroz, feijão, salada, digamos um pedaço de frango, que é o que você tem para almoçar hoje aí. Digamos que você tenha um pedacinho de pudim, sei lá, o que você vai almoçar. Joga tudo isso dentro do liquidificador. Depois você pega um refrigerante qualquer, e joga dentro desse liquidificador. Bate. Se você conseguir comer isso, que vai sobrar dessa mistura, beleza. Se você sentir um cheiro muito ruim, imagine isso misturado com suco gástrico, correndo dentro do seu corpo, intoxicando as paredes das vilosidades intestinais e caindo depois na corrente sanguínea. Então, essa segunda lei, essa segunda regra, que é a regra da quantidade do que comer, ela vai nos preparando para entrarmos na regra de o que comer. Mas ainda quero insistir, para eu fechar esse nosso segundo momento sobre as 7 leis da alimentação natural ou da dietética naturista, com uma citação muito joia que eu extraí de um livro. Esse livro, o título dele é Conselhos sobre Regime Alimentar. Ele é de uma edição de 1997 pela editora Casa Publicadora Brasileira e a autora chama-se Ellen White. E eu gostaria de compartilhar um pensamento dela sobre essa grande complexidade do peso, da alimentação na nossa vida e no nosso cotidiano. E ela diz o seguinte, que quando nós vamos nos alimentar, nós devemos raciocinar da seguinte forma: tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Com esse pensamento, eu gostaria de deixar aqui então essa dica. Vamos usar a regra do bom senso para não abarrotarmos o nosso estômago, colocando um peso elevado de alimentos no nosso estômago. Ok? Fica aqui a nossa dica. Nós temos um curso de formação de terapeutas naturistas. Ele acontece num período de 2 anos para as pessoas que querem se diplomar e se formar e abrir um consultório para atuar na área de terapias naturais. Ele acontece 100% online, você só precisa entrar no site www.professorjean.com. Professor escreve a palavra toda, professor, e Jean com J. www.professorjean.com. E para fechar aqui, eu quero agradecer à professora Keila Leão a oportunidade de estarmos aqui no canal dela, compartilhando nessas 8 aulas, ou esses 8 encontros, esses 8 breves reflexões sobre as 7 leis da alimentação natural, da dietética naturista. Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.